Pessoal, meu nome é Luciana, eu sou professora de História. A nossa aula de hoje vai ser sobre a Roma Antiga, né? Espero que vocês tenham um grande proveito na aula de hoje. Fico muito feliz em receber vocês também aqui nesse canal, né, participando junto comigo. Essa aula, né, a Roma Antiga é um conteúdo muito, assim, um conteúdo extenso, que precisa ser dividido em etapas. Espero que vocês entendam isso, né, que não vamos ver totalmente a aula, tudo sobre Roma hoje, não tem condições, porque é um assunto muito extenso. Mas hoje o que eu quero passar para vocês é falar sobre alguns fatos importantes sobre a sociedade dessa civilização. Vamos estudar um pouco, né, a sua origem e principalmente a sua sociedade, que foi formada no período da monarquia. Lembrando que Roma ela passou por várias etapas políticas, melhor, por 3 etapas políticas de governo: monárquica, né, monarquia, república e império, tá? Então, vamos lá. Logo de imediato, vocês estão vendo aí, gente, algumas imagens, né? Assim, da cultura desse povo, né? A arte, a expansão, o Coliseu. A gente percebe que Roma, que é a atual capital da Itália, é o centro de onde emergiu um dos mais extensos impérios constituídos durante a Antiguidade. A gente percebe também que ela é fixada numa porção centralizada, né, de terras na Península Itálica, tá? Esta cidade foi criada no século 8 a.C. e contou com diferentes influências culturais e étnicas, certo? Então, assim, antes de falarmos sobre a criação da civilização romana, devemos entender o seguinte, que outros povos tiveram grande contribuição para a origem dessa civilização. Quais foram eles, né? Os etruscos, os úmbrios, os latinos, os sabinos, os samitas e gregos. Essa aí do lado da pesquisa histórica, né, historiadores, vão enfatizar muito isso. Mas se você for para o lado da crendice, né, do lendário, né, de Roma, a origem de Roma, do maior império conhecido da Antiguidade Clássica, a lenda vai dizer que Roma teria sido fundada por 2 gêmeos, que foi Rômulo e Remo, que, segundo a lenda, diz que eles foram encontrados, né, foram encontrados por uma loba e que eles fundaram, né, melhor, eles foram amamentados desde a infância por essa loba, né, que foi encontrada das margens do rio Tibre, certo? Então, lembrando, né? Então, segundo a Antiguidade Clássica, vai dizer que Rômulo e Remo fundaram, né? Que são 2 gêmeos que fundaram Roma, que esses 2 irmãos tinham sido, né, encontrados por uma loba e tinham sido amamentados por ela, né, junto às margens do rio Tibre, tá? Então, esta imagem mostrando, né, o Rômulo e Remo, a imagem, né, a crendice lendária do ano de 753 a.C. Outro fator importante que a gente tem que estudar também sobre Roma é com relação, como eu falei, né, as 3 fases que Roma passou com relação à sua formação política, né, sua forma de governo, que foi a monarquia, a república e o império. Logo de imediato, a gente vai ver sobre a república, melhor, a monarquia. A gente sabe que tem pouca documentação, né, falando sobre esse período dentro do Império Romano, ou melhor, dentro de Roma clássica. Então, a monarquia romana foi um período da história da Roma Antiga que foi dominado pelos reis sabinos e etruscos, segundo a história. Então, esses povos, né, junto com os latinos e os gregos, eles formaram o que? O povo romano, tá? Que foi entre os anos 753 a.C. e 509 a.C. O controle da cidade-estado de Roma era efetivado por 3 poderes, né? Como vocês estão vendo aí a imagem, que eram formados pelo rei, o senado e o povo, tá? Aos reis cabiam o quê? As funções de militares, né, judiciais, religiosas. Era a responsabilidade do rei, que era acúmulo de funções executivas, religiosas e jurídicas. Para o lado do senado, cabia o quê? A função dele? Era o conselho consultivo do rei que tomavam decisões na sua ausência, tá? Então, a gente percebe o quê? Que eles é aquele que tinha o veto sobre as decisões do rei, tá certo? Ele que elegiam, ele que o novo rei, né, que tem a aprovação do povo, só tinha se fosse por meio do Senado, tá bom? E além desse grupo aí também tinha quem? Né? A sociedade romana, tá? O povo. Esse daí, gente, o povo era dividido em classes sociais, como qualquer outra civilização, tá? Você vai ver que no Império Romano, na Roma Antiga, tá certo? Não, Império Romano não, gente, na Roma Antiga,
A sociedade romana se baseava numa organização que é social, né, desigual, assim como muitas sociedades de civilizações antigas. A sociedade era estática, né, possuía uma pouca mobilidade social, mas você vai ver que entre essa classe social vai ter uma que vai emergir desse padrão, né, que havia ali dentro da sociedade romana, que foi o caso dos plebeus, né, que através de sua organização e luta adquiriram direitos políticos. Tá? Então, a gente estudando, gente, cada uma dessas etapas da pirâmide social, a gente vai ver que no topo tem quem? Né? Os patrícios, depois vem seguido de plebeus, clientes e escravos. Quem eram os patrícios? Né? Quem era esse grupo, essa classe social que ocupava o topo da pirâmide social romana? Os patrícios eram descendentes das primeiras famílias que povoaram Roma. Eles eram também proprietários de terras, ocupavam, né, assim, importantes cargos políticos, eram considerados cidadãos romanos, possuíam muita riqueza, escravos. No topo da pirâmide social, eles compunham que era a minoria da população. Então, os patrícios eram a minoria, né, dessa classe social que ocupava a pirâmide social, né, o topo da pirâmide social na civilização romana. Abaixo dele, como vocês estão vendo, tem os plebeus, né? Que eram os plebeus? Formava a maioria da sociedade, era o povão, gente, era o povão. Os plebeus, né? Era o povão. Era composta basicamente por quem? Né? Pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores livres. Eles não tinham nenhum direito políticos, certo? E nem de participação na vida religiosa. Coitados, né? Então, a gente percebe que era o povão, mas tinha direitos e deveres, né? Então, eles é aquele que mantinha, podemos dizer assim, a economia dentro da sociedade romana. Abaixo deles, os plebeus, tem quem? Os clientes, né? Embora fossem livres, né, os clientes também viviam presos aos patrícios. Dependiam muito, gente. Tinha grande força, assim, tem uma grande relação de dependência, né? Os clientes tinham uma grande dependência em relação aos patrícios. Essa classe percebe que era formada basicamente por quem? Por estrangeiros e refugiados, né? Principalmente pessoas pobres. Eles não tinham, né, assim, apoio econômico, jurídico dos patrícios, lógico, né? Por isso que essa dependência em relação, né, aos patrícios, eram ainda pessoas presas a eles, porém deviam ajuda e trabalhos em questões militares. Então, a gente percebe que os clientes também tinham essa participação em serviços militares e também eram homens livres que prestavam serviço aos patrícios, né? Então, havia essa grande dependência, essa forte relação de dependência entre os clientes e os patrícios. Outra classe social que vocês vão ver dentro da sociedade romana é quem? São os escravos, que poderiam ser pessoas presas de guerra, né, prisioneiros de guerras, como também aquelas pessoas que eram endividadas, né, faziam um tipo de dívida e não conseguia pagar, ele se tornava escravo daquela pessoa, certo? Então, era uma camada sem nenhum direito social em Roma. Em sua maior parte, né, maioria, eram presos de guerras, como eu falei, eram vendidos como mercadorias para os patrícios e plebeus e não recebiam pagamentos pelo trabalho, só apenas roupas e comidas, olha só. Eles também ficam na responsabilidade dos escravos, né, executar tarefas pesadas e também serviam como serviçais domésticos, olha só. Na época do Império Romano, esses escravos, né, o número de escravos aumentou de forma extraordinária, né? Então, você percebe que eles serviam de serviçais domésticos na época do Império, né, melhor, nesse serviço, né, na história da sociedade romana, mas vai ter um grande avanço, um grande crescimento quando Roma se tornar Império. Outro fator também que não está mencionado aí, né, na pirâmide são os libertos. Quem são esses? São ex-escravos, né? Esses ex-escravos, eles obtinham o quê? Liberdade por concessão de seus proprietários, por abandono até mesmo pela compra própria de liberdade, né, ou da liberdade, melhor dizendo. Geralmente, esses libertos eram homens, né, ou mulheres que trabalhavam para seu ex-dono, certo? Para o seu ex-dono. Então, a gente começa analisando essa pirâmide social romana e vai ver cada uma das suas funções, né, cada um dos seus direitos, né, onde o topo está o patrício, depois vem o plebeu, os clientes, escravos. São essas classes sociais que formam, né, que formaram a primeira, podemos dizer, né, posso bem assim dizer, né, a primeira sociedade da monarquia lá, da origem romana, né, da sociedade romana,
da Roma antiga, da Roma clássica. Né? Então, no início foram essas classes sociais. E lembrando que no momento que vai passando por transformações dentro do contexto, né, da política, né, governamental, essas classes sociais vão se modificando, tá? Então, há uma classe social na monarquia, outra na república, outra no império, certo? Que isso aí vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse momento, tá? E eu espero que vocês possam estar aqui novamente na próxima aula. E eu desejo a todos vocês um ótimo dia.